Terceira questão, o valor da raiz quadrada dessa dízima, vamos calcular. O período aqui é 4, né? Só escrever 4 uma vez. Aí o numerador vai ser 4, o denominador vai ser um 9, correto? Vamos extrair a raiz quadrada, 2 e 3. Vou dividir 2 por 3. Uma vírgula, 0, né? 6. Continua, né? A alternativa aqui correta é a letra B, correto? Quarto, se A é igual a uma dízima também e B também é uma dízima, então o valor de B é B raiz quadrada de A. É igual, vamos calcular, preparar. Correto? O período é 4, 9 por período. Na letra B o período é 3, 9 por algarismo também. Então P vai ser B raiz quadrada de A, correto? Extraindo a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Posso eliminar, não posso? Numerador e denominador. Então a resposta aqui vai ser 2 números. Letra B, correto. Quinta questão. No retângulo abaixo, as medidas indicadas são dadas em centímetros. Determine. Veja um retângulo. Base vezes altura, né? Eu vou repetir a base. E a altura aqui também vai ser 5 raiz quadrada de 12. Né? Calcular o perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos seus lados. Né? A figura, então 5 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2, mais 9 raiz quadrada de 2, mais 9 raiz quadrada de 2. Vamos somar. Primeiro eu tenho que, para somar, eu tenho que observar se tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então aqui vai ser 5 mais 5, mais 9 raiz quadrada de 12. Vamos somar os fatores 10, 19, 28 raiz quadrada de 2. Está calculado o perímetro. Ok, pessoal? E a área do retângulo. A área do retângulo é a base vezes a altura, correto? Base 9 raiz quadrada de 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. Então aqui vai ser, multiplica os fatores 9 e 5. 45 raiz quadrada de 4. Se tem o mesmo índice, eu posso multiplicar o radicando. Então 45 vezes 2. A área do retângulo é igual a 90 centímetros quadrados. Correto? Sexta questão. Calcula o perímetro do quadrilátero. Também somar, não é, pessoal? Raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2, mais 7 raiz quadrada de 2. Como eu falei, é necessário que os índices sejam iguais, né? E o radicando também, né? Aqui é 1, não, é 1, mais 3, mais 5, mais 7 raiz quadrada de 2. E 1 mais 3, 4, dá 9, mais 7, dá 16 raiz quadrada de 2. Correto?
Sétima questão. O perímetro do retângulo da figura é 26 raiz quadrada de 3 centímetros. Quantos centímetros mede do lado? Observe, eu tenho um perímetro e tenho um lado, a altura. Falta a base, né? Eu posso fazer assim, ó. 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura, que é igual a 26 raiz quadrada de 3. Base, e aqui a altura, correto? 2 mais 2 vezes a altura, que é 5 raiz quadrada de 3. Estou substituindo a altura por 5 raiz quadrada de 3, que é igual a 26 raiz quadrada de 3. 2b mais 10. Eu só multiplico os elementos que estão fora da raiz. 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3. 26, que é igual a 26 raiz quadrada de 3. Resolvendo essa equação, 26 raiz quadrada de 3 menos 10 raiz quadrada de 3. 2b, 26 tira 10, tem o mesmo índice, o mesmo radicando, fica 18, fica 16, correto? Raiz quadrada de 3. Então b vai ser igual a 16 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então o valor de b vai ser 8 raiz quadrada de 3, que corresponde ao lado xy. Então xy é igual a 8 raiz quadrada de 3 centímetros. Entenderam o esquema aqui? O perímetro do retângulo da figura é 26 raiz quadrada de 3 centímetros. Quantos centímetros mede o lado XY? Veja que eu fiz aqui 2 vezes a base, a altura 2 vezes, que é igual ao perímetro 26 raiz quadrada de 3. 2 vezes 2b mais 2 vezes, substituindo o h por 5 raiz quadrada de 3, que é igual ao perímetro 26 raiz quadrada de 3. Vamos organizar a equação 2b mais 10, 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3, que é igual a 26 raiz quadrada de 3. 2b, 26 raiz quadrada de 3, aqui é mais para ser menos 10 raiz quadrada de 3. 2b, 26 tira 10, fica 16 raiz quadrada de 3. Então b vai ser 16 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então o valor de b, que corresponde à base, vai ser o segmento XY, 8 raiz quadrada de 3. Alguma dúvida, pessoal? Veja onde eu estou chegando com radicais. Envolve várias questões, ok? Desde dízima periódica, eu acho que alguém tem dúvida. Aqui, uma dízima periódica, porque depois da vírgula os números se repetem. Simples. Correto, pessoal? Aí resolvi normalmente aqui, ó. Repeto 4, uma vez, 9. Extrair a raiz quadrada, correto? Quarta questão. Veja que eu trabalhei b é igual a b raiz quadrada de a. Substituí tudinho, ó. Eliminei aqui, ó, numerador e denominador, correto? Alguma dúvida? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Estude, com fé em Deus que vai conseguir seu objetivo. Segunda-feira eu estou de volta. Muito obrigado.